E aí, pessoal? Professor Lohan de Matemática aqui. Agora a gente vai fazer a correção da primeira semana do PET, volume 2, sétimo ano. Eu já gostaria de pedir desculpas, porque a última semana não teve vídeo, o professor estava muito ocupado, foi muito corrido, não deu para eu postar vídeo, mas eu quero ver se eu consigo postar toda semana aí vídeos de correções do PET e vídeos de correção, vídeos de dicas, vídeos de tudo que é relacionado à matemática, tá certo? Então já vou pedir aí para vocês se inscreverem no meu canal, curtir, compartilhar, me dar essa força aí, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos a semana 1, a unidade temática é geometria e vamos trabalhar sobre com ângulos. Então aqui, ó. Atividade número 1. Para resolver essa atividade, você vai precisar de 2 canudinhos de refrigerante e um alfinetinho ou taxinha. Ou, no caso, aqueles canudinhos articulados, que eles têm uma dobrinha assim. Foi o que eu usei, vocês vão ver. Então, número 1. Usando o alfinetinho ou taxinha, prenda os 2 canudinhos por uma das extremidades, depois faça o que se pede. Então, fixe o canudinho, gire o outro menos de uma volta. Observe que determinada região entre eles, essa região chamamos de ângulo. Então, eu vou fazer aqui com o meu dedo para vocês verem. É como se fosse 2 canudinhos. Quando você se movimenta aqui, ó, você forma ângulos. Então, ângulo de meia volta, ó, ângulo de 1/4 de volta, ângulo de meia volta, de 3/4 de volta, volta completa. Certo? Então, aqui no caso, eu tenho o canudinho, né? Se eu quiser formar um ângulo, eu preciso de 2 semi-retas. Então, aqui eu tenho uma semi-reta, aqui eu tenho outra semi-reta. O encontro entre essas semi-retas, que seria a voltinha aqui, é o vértice. Então, eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto O. Aqui, o O seria o meu vértice, meu ângulo. Então, se eu quero um ângulo de meia volta, basta eu abrir aqui. Então, no caso aqui, ó, eu tenho um ângulo de meia volta. E esse ângulo de meia volta forma um ângulo de 180 graus. Se eu quero um ângulo de 1/4 de volta, seria isso aqui, ó. E esse ângulo de 1/4 de volta, ele forma um ângulo de 90 graus. Se eu quiser um menor que 90 graus, basta eu fazer isso aqui, ó. Diminuir a abertura. Então, aqui eu tenho um ângulo menor que 90 graus. Se eu quiser um ângulo um pouco maior que 90 graus, eu tenho um ângulo maior que 90 graus. Certo? E se eu fizer essa volta aqui e voltar para cá, ó, agora eu tenho um ângulo de 3/4 de voltas, que é o total de 370. Vou soltar aqui para vocês verem. Ó, o ângulo aqui forma 270 graus. E se eu quiser uma volta completa, então eu vou voltar aqui para vocês verem. Um ângulo de volta completa, basta eu dar a volta inteira nesse lado aqui. E aí volta, as semi-retas, elas se encontram aqui. Certo, pessoal? Então, esses aqui são os ângulos, ó. Ângulo raso de 180 graus, ângulo reto de 90 graus, ângulo agudo, menor que 90 graus, ângulo obtuso, maior que 90 graus, e um ângulo de uma volta completa que dá 360 graus. Certo? Então, aqui, ó. Faça um desenho no espaço, o ângulo que você formou. Identifique nesse desenho os lados e os vértices. Então, nesse caso aqui, usando os canudinhos, o vértice O, os lados OA e OB. E os ângulos AOB, BOA ou apenas O.
Então, no caso, a gente representa o próprio vértice como ângulo, lembrando de colocar o circunflexo. Número 2. O ângulo que representa a metade de uma volta se chama-se ângulo raso. Ângulo raso. O ângulo que representa um quarto de volta, ângulo reto. Então, dê exemplos de ângulos retos e ângulos rasos que estão à sua volta. A gente está sempre rodeado de ângulos. Em tudo que a gente vê, a gente está rodeado de ângulos. Então, por exemplo, aqui, ó, uma ideia de ângulo raso. A gangorra aqui, ó, ângulo raso. Um ângulo reto. O notebook aqui, ó. A Torre de Pisa, ela tem uma inclinação. 45 graus, se eu não me engano. Certo, pessoal? As traves. Então, tudo isso a gente está rodeado de ângulos. Tudo isso a gente está rodeado de ângulos no nosso dia a dia. Certo? Continuando aqui. Para nomear um ângulo, é comum usarmos 3 dos seus pontos. O vértice e mais 2 pontos distintos, cada um deles pertencente. Então, aqui na figura A, temos o ângulo AOB e indicamos esse ângulo por AOB ou BOA. E aí ele pediu, identifique o ângulo. AOB, BOA ou O. E os vértices? Os vértices A, B e os lados OA e OB. Sempre o lado começando pelos vértices. Aí ele deu assim, ó, observe a notação de um ângulo por 3 pontos. A letra que fica no meio corresponde ao vértice e corresponde ao ângulo, conforme indicação. Então, aqui, ó, ângulo BAC. Então, o A é o meu vértice. Então, é vértice A, lados AB e AC, ângulos BAC, CAB ou A. POQ. O é o meu ângulo, e o meu vértice. Lados OP e OQ. Ângulos POQ, QOP ou apenas O. E o vértice? O vértice E, os lados. O vértice e o ângulo E. Os lados ER e ET. Os ângulos RT, TR ou apenas o E. Número 5. Escreva a notação de cada ângulo a seguir, seus 3 pontos, depois ordene esses ângulos, do maior para o menor. Então, aqui, ó, ângulo. Letra A, AOB, BOA ou O. Ângulos AOB, BOA ou O. C, AOB, BOA ou O. Então, aqui, quais são do menor para o maior? Então, o A, ele é menor que 90 graus. O C é 90 graus. E o B é maior que 90 graus. Certo? Então, fica ângulo A, ângulo C e ângulo B. E o que determina a medida do ângulo? É a sua abertura. A medida que a gente vai abrindo ele ou fechando ele determina. E esse padrão, qual que é o símbolo usado? É o graus. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula foi bem rapidinha aí na correção. Faça os exercícios. Em caso de dúvida, procure o seu professor. Meus alunos, me procurem. E até a próxima aula, tá certo? Tchau!